Hoje, uma das maiores dúvidas do torcedor brasileiro é simples: por que o Endrick não joga? E a pergunta fica ainda mais estranha quando a gente olha tudo o que aconteceu nos últimos meses, porque o Endrick não é um jogador comum. Estamos falando de um atacante que saiu do Brasil cercado de expectativa. Foi para o maior clube do mundo, trabalhou diretamente com Carlo Ancelotti, mostrou talento em praticamente todas as oportunidades que recebeu, e mesmo assim, continua encontrando dificuldades para conquistar espaço. E o mais curioso é que isso não começou agora na seleção, na verdade a história vem desde o Real Madrid. Muitos torcedores acreditavam que a chegada de Ancelotti na seleção brasileira seria justamente a chance perfeita para Endrick finalmente ganhar mais minutos, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. No Real Madrid ele era banco de Ancelotti, na seleção ele continua sendo banco de Ancelotti. E agora, em plena Copa do Mundo 2026, o atacante de apenas 19 anos viu o Brasil estrear contra Marrocos e sequer entrou em campo. Então a pergunta que fica é: será que Endrick realmente não merece jogar? Ou existe algo por trás das decisões do treinador italiano? O começo da relação com Ancelotti. Quando o Endrick chegou ao Real Madrid, muita gente imaginava que ele teria uma explosão parecida com a de outros jovens craques. Mas a realidade foi diferente. Ele chegou em um elenco recheado de estrelas: Vini Júnior, Rodrigo, Mbappé, Bellingham e entre vários nomes. A concorrência era absurda e Carlo Ancelotti sempre tem uma característica muito clara como treinador: ele raramente entrega uma vaga de titular apenas por potencial. Ele valoriza experiência, posicionamento tático e confiança. Por isso, o Endrick acabou recebendo poucos minutos, mesmo assim entrava bem, fazia gols e mostrava personalidade, mas a sequência nunca acontecia. Era comum um brasileiro entrar nos minutos finais, mostrar qualidade, mas mesmo assim voltar para o banco no jogo seguinte. E foi justamente aí que começou a surgir uma dúvida: o problema era o jogador ou simplesmente a falta de oportunidade? A decisão de sair para ganhar mais minutos, mas chegou um momento em que nem o próprio Endrick podia esperar mais. Ele sabia que a Copa do Mundo estava chegando, sabia que disputar minutos contra nomes gigantescos no Real Madrid seria uma missão quase impossível. E mais do que isso, ele sabia que convencer Carlo Ancelotti não bastava apenas treinar bem, era preciso jogar, era preciso aparecer, preciso fazer mais gols. E quando chega uma Copa do Mundo, treinador nenhum convoca jogador apenas por potencial. O que pesa é momento, o que pesa é confiança, o que pesa é o desempenho dentro de campo. E foi aí que surgiu a oportunidade de buscar mais minutos longe do Real Madrid. Muita gente viu aquela decisão como um passo para trás, mas olhando hoje, talvez tenha sido o movimento mais inteligente de sua carreira. Porque, pela primeira vez desde que ele chegou à Europa, Endrick passou a ter algo que não tinha no Real Madrid: sequência. E isso muda completamente a vida de um atleta. Um centroavante vive de confiança. Quando joga uma vez por mês, a pressão é enorme. Quando joga toda semana, o futebol aparece naturalmente. Enfim, foi isso que aconteceu. Pouco a pouco, Endrick começou a ganhar espaço, começou a ganhar ritmo. E o melhor, começou a recuperar sua confiança. E aquilo que o mundo inteiro viu no Palmeiras começou a reaparecer: a explosão, a força física, a finalização rápida, a personalidade, a coragem para decidir. E de repente, o garoto que parecia escondido no banco do Real Madrid voltou a ser notícia. E o mais importante, voltou a fazer aquilo que o atacante precisa fazer: gols. O Endrick voltou a fazer gols. E quando os gols começaram a aparecer, tudo mudou. Porque uma coisa é falar que um jogador tem potencial, outra, completamente diferente, é olhar para seus números. Em Lyon, Endrick rapidamente começou a mostrar resultado dentro de campo. No início de fevereiro, ele já acumulava 5 gols em apenas 5 partidas consecutivas, uma sequência que chamou a atenção da imprensa europeia e torcedores brasileiros. E não era apenas gols, as atuações estavam crescendo jogo após jogo. Em várias partidas ele passou a participar diretamente da construção das jogadas, criando oportunidade para companheiros e mostrando sua versão mais completa do seu futebol. Teve jogo em que marcou, teve jogo em que deu assistência, teve jogo que foi o eleito melhor em campo, e até o melhor do mês. E isso começou a gerar um efeito muito interessante. Enquanto no Real Madrid ele era visto apenas como uma promessa para o futuro, no Lyon ele começou a ser visto como uma realidade. Os torcedores passaram a confiar nele, a imprensa francesa passou a destacar suas atuações, e o nome Endrick voltou a aparecer constantemente nos noticiários. Inclusive, durante esse período, ele chegou a receber prêmios individuais e reconhecimentos internos do clube, por causa de sua sequência das atuações decisivas. O que mais impressionava era a evolução da maturidade. Porque não era apenas um garoto tentando driblar todo mundo, era um atacante entendendo do seu jogo, escolhendo as melhores jogadas, participando mais da construção, pressionando sem a bola e, óbvio, entregando resultado. Resultado é uma palavra importante, porque o treinador pode ignorar a opinião de torcedor, pode ignorar jornalista, pode ignorar a rede social, mas treinador não consegue ignorar gol. E o Endrick estava fazendo exatamente isso, gol atrás de gol. Enquanto isso, a Copa do Mundo se aproximava, e a sensação de muitos brasileiros era simples: se ele continuar jogando assim, ele com certeza vai chegar na seleção e virar titular. Mas aí a história tomou outro rumo: o retorno para a seleção.
Quando Carlo Ancelotti assumiu oficialmente a seleção brasileira, a expectativa era gigantesca. E para muitos torcedores existia uma certeza: agora vai! Porque se existe alguém que conhece o Endrick, esse alguém é Carlo Ancelotti. Os dois já tinham trabalhado juntos, os dois já conviviam desde os tempos de Real Madrid. O treinador conhecia as qualidades do atacante, melhor do que praticamente qualquer pessoa. Então, a lógica parecia simples. Se Endrick estava jogando bem, ele estava fazendo gols. Se estava chegando forte, se estava chegando confiante, o próximo passo seria ganhar espaço na seleção. Mas infelizmente, aconteceu diferente. Ancelotti começou a fazer testes, mudou formações, mudou posicionamentos, mudou atacantes, mudou o time praticamente a cada convocação. E mesmo vivendo uma das melhores fases da carreira europeia, Endrick continuava sem sequência verdadeira. Ele recebia oportunidades, entrava em alguns jogos, mas a vaga parecia nunca ser dele. E o curioso é que, sempre que entrava, ele mostrava serviço. Antes da Copa do Mundo, por exemplo, marcou um gol da vitória brasileira sobre o Egito em um amistoso importante. Ou seja, o rendimento aparecia, os números apareciam, os gols apareciam, mas a titularidade nunca aparecia. Pode gerar uma dúvida enorme entre os torcedores. O que falta exatamente para Endrick? A Copa do Mundo chega. Então, chega o momento que todo jogador sonha. A Copa do Mundo. O maior palco do futebol. O torneio que transforma carreiras. O torneio que cria lendas. Endrick estava lá, convocado, preparado, vivendo um bom momento. Chegando após meses de evolução na Europa. O Brasil estreou contra Marrocos e logo de cara encontrou dificuldades. A seleção não conseguiu controlar o jogo, teve problemas para criar oportunidades, cometeu erros defensivos e saiu atrás do placar. Vini Júnior conseguiu empatar e salvar o resultado, mas o desempenho deixou muitas dúvidas. Enquanto isso acontecia dentro de campo, as câmeras mostravam Endrick no banco, desolado, esperando, observando. A torcida começou a pedir mudanças, a internet começou a pedir mudanças, os comentários começaram a pedir mudanças, o apito final chegou, Brasil 1, Marrocos também 1. E Endrick terminou a noite exatamente como começou, sentado no banco. Foi talvez um dos momentos mais frustrantes da carreira dele, porque não estamos falando de um jogador lesionado, não estamos falando de um jogador em má fase, estamos falando de um atacante que vinha jogando bem e que sequer recebeu alguns minutos para tentar mudar a partida. A reação de Ancelotti. Depois do empate a pergunta era inevitável. Todo mundo queria saber a mesma coisa, por que Endrick não entrou? E quando essa pergunta chegou para Carlo Ancelotti, a resposta chamou a atenção. E o Igor Thiago começou jogando e o Endrick não entrou. Você acha que o Endrick pode ser esse jogador? E por que não entrou? Você optou por não colocar o Endrick em campo hoje, já que o Brasil precisava de gol? Não, eu não estou aqui para falar do jogador, individualmente do jogador. Eu hablo do equipo. Só que essa resposta acabou aumentando ainda mais a discussão, porque o problema é justamente esse. Endrick não é qualquer jogador, é uma das maiores promessas do futebol mundial. É um atacante que vinha em boa fase, é um atleta que conhece o treinador há anos, e mesmo assim ficou os 90 minutos no banco. Ancelotti também deixou claro que pode mudar a equipe nos próximos jogos, e que pretende utilizar todo o elenco ao longo da competição, mas isso ainda não responde à principal pergunta. Se o Brasil precisava de gols, por que o atacante que vinha mais fazendo gols não entrou? O torcedor não entende. E é justamente por isso que a torcida não entende, porque o torcedor olha para os números, olha para o momento, olha para as atuações, e simplesmente não consegue encontrar uma explicação. Nas redes sociais, milhares de brasileiros criticaram a decisão. Falando nisso, se inscreve no canal Decisão. Em fóruns internacionais de discussões sobre futebol, muitos torcedores afirmaram que Endrick merecia ter entrado quando o Brasil precisava de soluções ofensivas. E a verdade é que existe um argumento muito forte a favor dele. Sempre que Endrick recebe oportunidades, alguma coisa acontece. Ele finaliza, ele pressiona, ele cria perigo, incomoda os zagueiros e muda a energia do jogo. Talvez ele não resolva todas as partidas, mas ele quase sempre gera impacto. Por isso a revolta da torcida cresce tanto, que as pessoas não estão pedindo um jogador sem resultado, estão pedindo uma oportunidade para alguém que vem entregando há tempos. E quanto mais o tempo passa, mais a pressão aumenta. Por quê? Porque agora não é apenas uma discussão sobre talento, é uma discussão sobre oportunidade. Conclusão. Então afinal, por que o Endrick não joga? Talvez nem o próprio torcedor brasileiro consiga responder. Porque, olhando para os fatos, fica difícil encontrar uma explicação simples. Ele fez gols, ganhou confiança, cresceu na Europa, mostrou personalidade, ele aproveitou praticamente todas as oportunidades que recebeu. Só que mesmo assim, continuou encontrando a mesma barreira, Carlo Ancelotti. E o mais curioso é que a história parece um ciclo. No Real Madrid, Endrick era banco de Ancelotti. Saiu para ganhar minutos, jogou bem, fez gols, voltou mais preparado e agora na seleção brasileira, continua sendo banco do Carlo Ancelotti. Mas existe uma coisa que a Copa do Mundo ensina em todas as edições.
tudo pode mudar muito rápido. Uma lesão, uma suspensão, uma mudança tática, uma partida ruim e de repente surge uma oportunidade. E se essa oportunidade aparecer, Endrick terá algo que poucos jogadores possuem: fome. Por quê? Ninguém passa a mesa ouvindo que merece jogar sem criar a vontade gigantesca de provar o contrário. Por isso, talvez a pergunta não seja mais: por que Endrick não joga? Talvez a pergunta correta seja: o que Endrick vai fazer quando finalmente receber a chance que está esperando há muito tempo? Você é iluminado, você sente isso, reconhece isso? Cara, não sou eu. O brilho vem de Deus. A torcida torce por você, o pessoal pede o seu nome, você entra e você faz gol. Você se sente mesmo um cara abençoado? Cara, eu me sinto cara abençoado, porque Deus está do meu lado.